Você conhece o significado da Quarta-feira de Cinzas? Essa é uma data relevante dentro do calendário cristão. Hoje vamos descobrir suas histórias, sua origem e a sua evolução dentro da tradição cristã. Acompanhe, eu sou Jennifer Júlia e esse é o Coopere UOL. Estamos aqui com o historiador Marcelo Rocha e vamos desvendar o significado e a simbologia da Quarta-feira de Cinzas. Fala pra gente, Marcelo, qual a origem da Quarta-feira de Cinzas? Então, gente, os historiadores eles não têm assim um consenso em torno de quando teria surgido exatamente a quarta-feira de cinzas dentro de todo o conjunto de rituais dessa Igreja Católica que ganha poder na Idade Média, né? Se torna uma grande instituição a nível ocidental. Mas as informações colhidas indicam que ela teria surgido a partir do século IV depois de Cristo, né? E teria sofrido algumas lentas modificações até o século V depois de Cristo, onde ela passa a vigorar como o marco inicial de introdução da quaresma, né? Esse período aí de 40 dias de jejum, de uma série de abdicações que os cristãos, especialmente os mais ortodoxos, acabam seguindo. A Quarta-feira de Cinzas e o Carnaval têm relação? Completa, total, porque, veja só, à medida que a igreja expande os seus domínios no Ocidente, e aí a gente vai tentar lembrar que as populações originárias, né, de toda a Europa, elas, antes do cristianismo se disseminar no Império Romano, elas tinham seus cultos pagãos, suas festas pagãs, né, tradicionais. E aí, a maior dessas festas pagãs tradicionais é o próprio Carnaval, né, que depois acaba chegando aqui via europeus pra gente, né, e hoje é muito representativo da nossa nação. Mas as tradições pagãs europeias, né, é um traço da cultura desses povos originários de lá, do velho continente, que a igreja não conseguiu apagar, não conseguiu conter. Então, já que ela não conseguiu conter, o que ela achou melhor adaptar e fazer foi criar uma série de regramentos e jejuns que viriam justamente para limpar, para promover uma limpeza espiritual nessa população após o carnaval, visto que o carnaval é justamente uma festa pagã de tradição, de excessos, de prazeres carnais, de consumo excessivo de comidas, de álcool e de uma série de outras coisas. Então, o carnaval é meio que essa festa pagã que remete aos excessos, à vida mundana, à vida carnal, enquanto que a quaresma, o período que vem na sequência, seria a limpeza espiritual após esse período, né? Necessária após esse período. E a quarta-feira de cinza seria o dia em que essa limpeza espiritual de 40 dias começa. Dentro da tradição cristã, qual o significado da imposição das cinzas? A questão das cinzas também existem algumas controvérsias dentro da historiografia, mas o que a gente sabe com mais certeza é de que é uma tradição ainda da igreja, vamos dizer assim, pré-medieval. Alguns historiadores especializados dentro do catolicismo é, vão chamar de igreja antiga ou igreja primitiva, tá? E aí tem muita influência da cultura oriental nessa questão da imposição das cinzas, porque na cultura oriental, o ato de você jogar cinzas sobre sua cabeça significa arrependimento, ou tentar se purificar desses arrependimentos, né? Existem, inclusive, passagens bíblicas que demonstram essa, vamos dizer assim, essa manifestação de fé. Aí, essas cinzas são simbolicamente utilizadas agora, porque você, por exemplo, o pessoal pega uma parte do rito do último dia da quaresma, que é o domingo de Ramos, a queima dos ramos que vai gerar cinza para o ano seguinte ser utilizado na quarta-feira de cinzas. Aí ele é ungido com água benta e uma mistura de alguns aromatizantes, e aí você tem ali aquele ato na igreja em que o padre, né, coloca a cruz com as cinzas dos ramos do domingo de Ramos na testa dos fiéis, que deve permanecer pelo menos até o pôr do sol, né, segundo a tradição cristã. Uma dúvida muito comum sobre o tema é: a Quarta-feira de Cinzas é considerado um feriado ou não? Não.
E, na verdade, nem mesmo o carnaval é um feriado de fato. O que acontece? A legislação vigente, por exemplo, em nosso país, vai dizer que é ponto facultativo, tanto a quarta-feira de cinzas quanto o próprio carnaval. Aí, as legislações estaduais, os estados, né, têm independência para legislar a respeito e definir se decretam feriado ou não, ou simplesmente ponto facultativo. No nosso caso, a Bahia, por ter uma tradição forte, né, carnavalesca, acaba acontecendo feriado na segunda e terça, especialmente em Salvador, né? Os municípios também podem legislar a respeito e definir ponto facultativo ou feriado, mas oficialmente não é feriado. Existe alguma evolução nos dias atuais sobre a quarta-feira de cinzas? Então, com relação às modificações históricas que os ritos, né, que os ritos sofrem, que é uma coisa natural, com o passar dos séculos, por mais que estejamos falando de uma instituição como a igreja, que é uma instituição conservadora e visa justamente manter esses ritos ao longo dos séculos da maneira mais inalterada possível, apesar disso, a gente tem modificações históricas sim, né? Inclusive, quando a gente começou essa conversa, eu citei para vocês que a quarta-feira de cinzas ela é definida no século IV depois de Cristo, lá no Concílio de Nicéia, mas aí no século V ela vai sofrer uma modificação e é quando ela vai passar, inclusive, a representar a entrada no período da Quaresma, tá? Fora isso, fora essa mudança básica de data, o que acontece é que a gente sabe que, na maior parte de sua história, os sacerdotes da Igreja Católica, eles ministraram missas de costas para o público, para os fiéis. A Igreja Católica vai sofrer algumas reformas num concílio na década de 60 do século passado, ou seja, 1960, antes de 1970, em que essa prática vai sofrer uma mudança drástica, considerada drástica, né? Que é os padres agora, os sacerdotes, vão ministrar as missas, inclusive da quarta-feira de cinzas, agora de frente para o público, né? É uma forma de aproximar a igreja do seu público, dos seus fiéis. E aí, além dessa mudança de postura dos sacerdotes da igreja, a gente vai ter também a questão da linguagem. As missas até esse período eram ministradas sempre no latim, que é a língua oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. A partir desse concílio, se resolve também que a partir de agora as línguas nativas vão ser utilizadas nos respectivos países onde a igreja tem presença. Então, no Brasil, isso marca, né, a entrada da língua portuguesa na celebração dessas missas, inclusive a de quarta-feira de Ramos. Agradecemos a participação do historiador Marcelo Rocha no nosso programa, esclarecendo um pouco sobre a quarta-feira de cinzas para a gente. Eu agradeço o convite, foi muito legal participar aqui do momento, pessoal, e é isso aí. Hoje nós descobrimos um pouco sobre as raízes da quarta-feira de cinzas, suas origens, sua evolução na tradição cristã. Agora é a hora que você compartilha o vídeo e segue a gente nas redes sociais.